Aos 10 anos de idade, Wesley é um garoto surdo que sofre com um pai abusivo e o bullying de um colega de escola. Mas tudo começa a mudar na vida do moleque quando um dia ele acha um cara ferido perto da casa dele e resolve ajudar. A partir daí, ele começa a ter valiosas lições de vida, de uma forma que jamais esperaria. Fala tecnólogo, tudo beleza? O filme The Parts You Lose, conhecido aqui no Brasil como Momentos que se Perdem, é um drama policial de 2018 com uma história super impactante. Ele mostra a improvável amizade de um garotinho surdo com um perigoso bandido e as consequências dessa relação na vida dos dois. Hoje, a gente vai explorar essa história que tem muitos elementos bacanas e vale a pena dar uma conferida. Então fica por aí porque esse vídeo tá bem da hora. Mais um dia começa na vida de Wesley. Ele é um garoto surdo que mora em Dakota do Norte e tá esperando o ônibus que vai levar ele para uma escola especial. No caminho, uma molecada lazarenta joga bolas de neve no ônibus para fazer bullying com quem tá dentro dele. Como se isso não bastasse, durante as aulas, Wesley é atormentado por um colega bully que fica colocando meleca de nariz no cabelo dele. Ele costuma ir para casa a pé e quando chega, sua mãe Gayle e sua irmã Amber já estão esperando ele. Os três têm uma convivência bacana e a mãe do Wesley é muito queridona com ele. Ela costuma jogar partidas de damas com ele e sempre deixar o moleque ganhar, para fazer ele se sentir bem. Em uma manhã, quando Wesley está indo para a escola, ele nota vários carros de polícia no caminho, inclusive com ambulâncias e perícias. E quando volta para casa no fim da tarde, o garoto se surpreende quando o pai dele, Ronnie, está em casa. O cara é caminhoneiro e passa muito tempo fora, e dá para ver que Wesley não curte muito ele. Logo a gente entende o porquê. Primeiro, o cara tira Wesley do lugar que ele costuma sentar para ele mesmo sentar ali. Depois, ele começa a falar sobre um confronto armado que teve ali perto, onde o garoto viu os carros de polícia. Gayle muda de assunto dizendo que o filho deles tirou quase nota máxima numa prova, mas Ronnie não dá a mínima. Para fechar, o pai dele não quer que fiquem falando em sinais com ele, já que o moleque sabe ler lábios. Ele quer obrigar Wesley a ouvir e falar como uma pessoa normal. Pois é, Ronnie merece o prêmio de pai do ano. No dia seguinte, quando Wesley acorda, ele vê que a mãe não está em casa. Ronnie diz que ela foi passar uns dias na casa da avó dele e é o cara que vai cuidar dele e da irmã. E com essa notícia maravilhosa, lá vai o garoto para mais um dia de aula e de bullying na escola especial. Só que as coisas começam a mudar na vida do Wesley quando ele está voltando para casa. No meio do caminho, ele vê um homem deitado na neve, super fraco e ferido, que pede para ele ficar em silêncio. O garoto corre até o pai dele e tenta pedir ajuda e explicar o que viu, mas o cara não entende sinais e é um babacão. Então, quando finalmente ele consegue fazer o Ronnie prestar atenção e ir com ele até onde o cara estava deitado, ele não está mais ali. Ronnie xinga o Wesley e manda ele ir para casa. E durante a janta, ele pede para o filho passar o sal, mas como o garoto não ouve, o cara surta, bate na mesa e assusta a Amber. Naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, Wesley decide sair para procurar o cara que ele viu. Com uma lanterna, ele não demora até achar o homem perto de onde estava caído, super cansado e ferido. Então Wesley amarra algumas cordas nele e arrasta o homem para um celeiro abandonado que eles têm em casa. O cara tenta trocar uma ideia com o Wesley, mas acaba desmaiando de cansaço. Ele acorda na manhã seguinte e vê que o garoto ainda está lá. O homem também nota que ele é surdo, mas consegue se comunicar e pedir algo para comer. Além disso, Wesley também vê que ele está ferido e vai buscar uns remédios em casa para ajudar o cara. Enquanto isso, Ronnie está na garagem arrumando um trator com o vizinho, que está com o filho junto e consegue se comunicar com ele normalmente. O pai do Wesley fica com inveja,
vê o moleque correndo até o celeiro e tenta chamar ele no grito, mas como ele não ouve nada, deixa o pai no vácuo e, super frustrado, Wesley dá algumas coisas para o homem comer, além de colocar remédio na ferida dele. Graças às coisas que o garoto trouxe, o homem consegue tirar a bala que está na barriga e costurar o local. Depois disso, ele pede para o moleque se ele consegue arranjar mais alguma coisa para comer. Nessas alturas, Gale já voltou para casa e, na hora da janta, Wesley disfarça e coloca toda a comida do seu prato em uma mochila para levar para o homem no celeiro. O cara come e elogia muito a comida da mãe dele. Em seguida, ele diz para o garoto que vai ter que vazar dali porque tem que encontrar um amigo. Mas quando levanta, ele vê que ainda está fraco. Sabendo que vai ter que ficar mais um tempinho ali para se recuperar, o homem pede para o Wesley fazer um favor. Ele dá para o garoto um endereço de um bar ali perto e um anel, e diz para ele deixar esse anel no capô de um caminhão e esperar. Quando o motorista do veículo chega e vê, o Wesley também entrega um envelope para ele. E quando o cara pede onde está o homem, o menino se faz de desentendido. Depois disso, o caminhoneiro pede para o Wesley dizer para o homem do celeiro que ele vai precisar de algumas semanas para agilizar o plano deles. Depois, ele entrega uma sacola para o moleque entregar para o cara. Vixe, tecnólogo, o cara vai meter o moleque nos esquemas criminosos dele? E o que será que vai resultar isso? As respostas estão logo a seguir. Mas antes, se você já assistiu até aqui, não seja escasso e deixa seu like, vai? E se ainda não for um inscrito aqui no canal, aproveita para fazer isso também. Bom, chegando em casa, o Wesley entrega a sacola para o cara e ouve dele que vai ter que ficar ali um pouco mais do que planejou. Então, o garoto encontra umas roupas quentes do pai dele e dá para o homem vestir. Enquanto isso, o homem tenta se manter em forma no celeiro fazendo umas barras e até ensina Wesley esse exercício. Os dois começam a ficar mais próximos e isso começa a se refletir na vida e no dia a dia do garoto. Enquanto isso, o pai dele continua sendo um babacão que fica muito pistola por ele não conseguir ouvir. Uma noite, Wesley leva o tabuleiro de damas para jogar com o homem no celeiro, mas ao contrário das partidas com a mãe dele, o cara não deixa ele ganhar nenhuma. Então ele ensina alguns truques para o moleque vencer. O homem pede a idade do Wesley, e quando o garoto diz que tem 10 anos, ele fala que tem uma filha da mesma idade. Depois ele acaba pedindo sobre as melecas no cabelo do garoto e ele conta do bully que aterroriza ele na escola. Então o cara pede para ele pegar uma garrafa térmica, esvaziar e encher de moedas. Na sequência, ele faz o Wesley colocar na mochila e mostra para ele como acertar com tudo o bully. Primeiro o garoto fica meio assim, mas depois ele libera toda a raiva batendo com a garrafa num silo que tem no celeiro. Agora o garoto tem ferramentas para enfrentar o colega. Quando ele está na escola, na hora do lanche, o bully vai na direção dele, mas dessa vez o Wesley se levanta com a mochila preparado para atacar. Seguindo o conselho do homem, ele permanece calmo e encara o moleque direto nos olhos. Então o bully fica com medo e não faz nada, finalmente deixando o Wesley em paz. Wesley volta para casa felizão, mas quando o garoto chega, ele vê a mãe dele falando com um policial chamado Chamber. Eles estão procurando o homem escondido no celeiro. Ele participou de um roubo que deu errado, e todos os companheiros do cara foram de arrasta para cima. Mas como ele escapou, a polícia está procurando ele. Chamber pede para o Wesley se ele viu o cara, mas o garoto diz que não. E quando olha para fora, ele vê que tem 2 policiais cercando o celeiro. Nisso, Chamber pede para Gale se ele pode falar em particular com o moleque. Ela deixa, e ele conta para o Wesley uma história de uma senhora que adotou um leão, e quando ele estava forte, devorou ela e a família. Seu objetivo é mostrar para o garoto que isso pode acontecer se ele ajudar o cara. Mas antes de continuar a conversa, os policiais do celeiro voltam e chamam Chamber. Parece que eles não acharam nada por lá, então eles vazam. Naquela noite, Wesley volta para o celeiro para jogar damas com o homem.
Ele nota que o cara tem um dedo faltando e o homem diz que foi por causa de uma briga com um tigre. Quando o animal arrancou o dedo dele, ele ficou tão pistola que arrancou o coração do animal. Depois apertou tão forte que virou o anel que ele usa e pediu para o garoto deixar em cima do caminhão. Wesley fica maravilhado com a história. No dia seguinte, a caminho da escola, no ônibus, Wesley pinta seu dedo de preto para parecer que nem o do homem. Eles estão se aproximando e o garoto ensina para ele algumas coisas em língua de sinais. Só que enquanto estão se divertindo no celeiro, o homem nota que um policial está olhando com uma lanterna lá dentro. Então ele pega o Wesley e se esconde com o moleque nas sombras, evitando que sejam vistos. Naquela noite, Wesley espera geral dormir e se levanta para ir no celeiro. Só que ele topa com o pai bêbado no sofá, reclamando que nada funciona na casa, como o trator, a TV e o filho. Então o cara diz que o pai dele ensinou que quando algo não funciona, tem que dar umas pancadas para a coisa pegar no tranco. Na manhã seguinte, Wesley vai até o celeiro entregar papel higiênico para o homem e tenta sair rapidão dali. Mas o cara vê que o garoto está machucado no rosto e, após trocar uma ideia com ele, descobre que foi Ronnie que bateu no filho. Mais tarde, Gale examina o rosto do filho e o marido mente que ele estava dando uns tapas na TV para pegar e o moleque chegou bem na hora e levou uma sem querer no rosto. Ronnie vai para um bar beber e quando está saindo é atacado por alguém que a gente não vê. No dia seguinte, Gale recebe uma ligação da polícia local dizendo que o marido foi atacado e está no hospital. Ela corre para ir lá ver o marido. Com o pai no hospital, Wesley se sente à vontade em casa e come feliz com a mãe e a irmã. Depois disso, ele vai para o celeiro ver o homem, que conta uma história sobre quando tinha a mesma idade que o garoto. Naquela época, o pai dele comprou cavalos, mas não deu nome para eles. Isso porque, segundo ele, era mais fácil se livrar dos bichos se eles não tivessem nenhum nome. Certo dia, o celeiro do pai do homem queimou com os cavalos dentro e o seguro deu uma grana preta para ele. Quando o cara pega no sono, ele murmura algo para o Wesley dizendo que vai levar ele para conhecer a sua filha e juntos eles vão ter muitos cavalos. O garoto fica animadão. No dia seguinte, ele aprende a dizer na escola que vai para uma viagem. Depois disso, quando chega no hospital para ver o pai dele, encontra a polícia lá, falando com o Ronnie e mostrando a foto do homem no celeiro. Mais tarde, quando ele vai ver o homem, o cara diz para o Wesley que tem um veículo de tirar neve muito suspeito passando por ali seguidamente. E naquela noite, o garoto acorda com as luzes dos carros de polícia que estão ali perto, com certeza tão desconfiando que o homem está por ali. No dia seguinte, o homem fica desconfiado que Wesley possa ter contado dele para alguém e até dá uma ameaçada no garoto. Mas a princípio, a relação dos dois não muda muito. Wesley vai para a escola e quando volta, passa no celeiro. O homem pede o que tem para comer, mas o garoto para sério na frente dele com a mochila. Então, o cara puxa a mochila das mãos dele e vê que tem uma térmica com moedas. Wesley planejava enfrentar o cara por causa da ameaça que ele fez antes, o que deixa ele impressionado e orgulhoso. Então ele diz para o garoto que a noite seguinte vai ser a última que ele vai ficar no celeiro. O garoto vai para casa felizão, crente que ele vai embora com o homem. Então na noite seguinte ele faz uma mala, pegando algumas roupas e brinquedos. Na sequência, ele vai até o quarto da irmã e fala na língua de sinais que vai fazer uma viagem. No celeiro, os dois jogam damas mais uma vez e Wesley finalmente ganha. Depois disso, o homem recebe uma ligação do caminhoneiro, dizendo que está esperando do lado de fora. Então, ele entrega o tabuleiro de damas para Wesley e se despede dele. Só que o garoto fica desconsolado, porque achou que iria junto. Ele tenta partir com o homem, que se obriga a empurrar o moleque e sair. Só que o Wesley está saindo do celeiro tristão, o garoto é agarrado por um policial e derruba o tabuleiro de damas no chão cheio de neve.
Então ele vê o caminhoneiro que encontrou antes em um carro de polícia preso e uma galera entrando onde o homem ainda tá. Na sequência, ele vê uns pipocos ali dentro e entende que o cara acabou indo descobrir se no céu tem pão. Wesley chora desesperado. Amanhece e no dia seguinte, o garoto vai até onde o tabuleiro caiu para pegar ele de volta como uma lembrança do amigo que fez. Só que quando ele abre o tabuleiro, descobre que tá cheio de dinheiro e era isso que o caminhoneiro tinha mandado para o homem dentro da sacola. Antes de ir de arrasta para cima, o cara deu a grana para ele. Entrando em casa, ele encontra o pai dele todo lascado que saiu do hospital, mas agora Wesley não tem mais medo do cara e deixa isso bem claro indo dar um abraço nele como um sinal de coragem. Esse é um filme que fala sobre um monte de coisas. Ele foca em conflitos familiares, na perda da inocência e também em escolhas que algumas pessoas fazem em suas vidas e acabam se arrependendo muito. E olha só que louco, mesmo não sendo surdo na vida real, o ator Danny Murphy, que interpreta o Wesley, é fluente na língua de sinais. Por isso, para ele foi de boas fazer esse personagem e vamos combinar que o moleque mandou muito bem. Outra curiosidade interessante é que mesmo tendo uma temática de crime e drama, a gente não vê nenhuma cena de violência. Tudo é subentendido e nada é mostrado na tela. Provavelmente isso é porque o filme é visto pela perspectiva do Wesley, ou seja, pelos olhos de uma criança. E mesmo não sendo um filme muito conhecido, ele foi um sucesso de público e crítica quando foi lançado em 2019. Por isso vale a pena conferir essa obra. Enfim, tecnólogo, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, aproveita para conferir os outros recaps que tem aqui no canal. Um abraço e até a próxima!